Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu estou esperando aqui meu próximo voo e estou aqui para gravar mais uma sacada de empreendedor para vocês. Essa sacada e essa distinção é uma coisa que eu uso nos meus negócios, em alguma parte dos meus negócios, e eu acredito que ela tenha evitado vários dos meus projetos falharem. Mais especificamente, ela não só evitou falhar, mas provavelmente tenha alavancado vários dos meus projetos de empreendedor. Foi uma sacada que eu descobri em 2004 e até hoje eu aplico ela incansavelmente e eu nunca dividi isso com ninguém. Então é a primeira vez que eu divido essa sacada com alguém e nada melhor que fazer isso aqui nesse canal. Essa sacada é a teoria dos observadores. Em 2004, quando eu tinha ido para o Brasil, tinha visitado um amigo meu perto de Florianópolis, uma cidade de Tijucas, e ele me deu um livro, pegou o livro e me deu, chamava Pai Rico, Pai Pobre. Naquele livro foi o primeiro livro que eu li que eu comecei a acreditar que eu podia ser empreendedor, ou que naquela época eu pensava que eu podia ser um investidor. Foi por causa daquele livro que eu comecei a investir em imóveis em Londres, mais tarde no Brasil. Mas a grande sacada é que um dos conceitos mais interessantes do livro era saber que não era só importante você, enfim, fazer alguma coisa, era importante você investir na sua educação. Ele falava isso muito, Robert Kiyosaki, se você não leu o livro, vale a pena ler. E eu comecei a investir na minha educação, e um dos cursos que eu fiz foi um curso de liderança. Comecei a comprar tudo quanto é curso, né? Mas enfim, em liderança, morava em Londres, tinha vários cursos, e um desses cursos de liderança, a gente tinha que fazer um projeto em uma comunidade. No caso, eu fiz um projeto em uma comunidade, na verdade, perto de uma universidade inglesa, onde a gente trazia experts da área financeira para palestrar para as pessoas, para, enfim, educar as pessoas que estavam lá. O projeto chamava Take Off, então, decolar, né, no caso. E foi muito interessante, mas o mais interessante é que naquele projeto eu aprendi a teoria dos observadores. O que significa isso? Durante o curso as pessoas me ensinaram que eu tinha um projeto, né, que era esse projeto de trazer um dia onde eu ia trazer pessoas para palestrar. Só que é o seguinte, a maioria das vezes a gente, talvez, eles exigiam, na verdade eles exigiam que a gente elegisse um observador do projeto. E o que esse observador faria? Esse observador observaria o projeto de uma maneira independente para te dar feedback, particularmente para te dar feedback sobre os seus possíveis pontos cegos. Porque é o seguinte, não importa que projeto você esteja, você vai ter pontos cegos. Você vai ter horas que você vai, enfim, coisas que você não vai ver porque você está muito dentro do projeto, está muito apegado ao projeto. E eu elegi um cara, que era um cara muito bom, ele foi meu observador naquele projeto. Ele, assim, teve vários momentos onde eu pensava em desistir de algumas iniciativas, e, por exemplo, em convidar um palestrante ou outro, porque é isso ou aquilo, e ele falou, não, eu acho que você deve, ou alguns outros momentos que eu estava fazendo besteira mesmo, né? Fazendo besteiras, assim, talvez tomando atitudes financeiras que não eram ideais para o projeto, e como ele não estava dentro do projeto, como ele não estava tão atachado, tão apegado ao projeto, ele tinha mais uma cabeça fria para lidar com aquilo. É aquela coisa, né? Médico nunca opera o próprio filho. E advogado nunca defende o seu próprio filho, né? Então ele sempre dá para uma outra pessoa. Por quê? Porque na maioria das vezes uma pessoa menos apegada, menos atachada tende a ter condições de ter uma opinião mais clara sobre isso. E aquilo eu levei para frente. Mais tarde, quando eu fundei minhas empresas, eu sempre levei, e alguns projetos, que quando eu toco projetos que são importantes para mim, eu elejo não só um, mas mais observadores. Dá um exemplo, nos meus lançamentos, sempre nos meus lançamentos, eu tenho um conjunto de 3 observadores. Então, são 3 pessoas que entendem daquilo muito, que são capazes de me dar feedback, são capazes de abrir o meu olho, são capazes de distinguir para mim pontos cegos daquele processo, mesmo eu tendo feito 81 lançamentos, estou indo para o meu 82º lançamento, eles têm, como eles estão menos atachados, eles têm um pouco mais de sangue frio para potencialmente mostrar coisas que eu não estou vendo naquele furacão, que o lançamento é um furacão, você controlando diferentes partes que vão acontecendo. E eu tenho, na verdade, 2 nacionais, né, 2 caras que são do Brasil nacionais. Um observa os meus lançamentos, é um observador dos meus lançamentos desde que eu comecei. Outro mais recentemente, há 1 ou 2 anos, se não me engano, 1 ou 2 anos. E eu elejo, e tem outros 2 caras, e eles variam, nem sempre estão os 2 observando ao mesmo tempo, de uma maneira internacional. Então os caras veem meu lançamento
e eles não estão. E por que eu elejo 3 observadores? Primeiro, porque esses caras abrem a minha cabeça sobre possíveis coisas que eu não estou vendo. Segundo, eles não sabem da opinião dos outros. É interessante, eles sabem que os outros existem, mas eles não se conversam entre si. E isso faz com que quando um levante alguma questão, eu posso ver o quão comum essa questão para uma outra pessoa, eu posso perguntar para uma outra pessoa sem a outra pessoa estar, como é que eu vou dizer, atachada ao primeiro observador. E o fato é que e 2 observadores são internacionais, que estão assim, menos apegados com outras partes culturais do Brasil. Então eu uso 2 lá fora e 2 aqui dentro. E são pessoas que eu nunca poderiam pagar para observar. Assim, como eu escolho meus observadores, meus projetos, eu não sei se você vai seguir as mesmas linhas, mas eu só escolho como observador alguém que já passou pelo que eu passei, alguém que já chegou mais ou menos onde eu cheguei, porque eu acho que tem algumas coisas que você só consegue ensinar quando você passa. Então, assim, se eu estou fazendo um lançamento de 7 dígitos, esses observadores, necessariamente, a grande chance que eu vou escolher observadores que já fizeram isso, já sentiram na pele o que funciona e o que não funciona num lançamento maior. E lá fora também. E eu escolho 3 porque isso me dá uma perspectiva de que se aquela observação, aquela sugestão é uma coisa pontual da pessoa, se é uma coisa mais geral, mais gritante, né? Quando você vê as 3 coisas aparecendo nos 3 observadores, é mais gritante. E eu acredito que eu não teria feito os lançamentos que eu fiz se eu não tivesse essas pessoas observando. Eu não acredito que eu conseguiria pagar essas pessoas para observar meus lançamentos. E o único jeito que eu pago essas pessoas, ou retribuo essas pessoas, é observando os lançamentos dela, é isso mesmo. Então, assim, a gente mais ou menos faz esse tipo de reciprocidade, é incrível, né? Eu observo os lançamentos, elas confiam para observar o lançamento e eu confio nelas para me dar dicas para observar esse lançamento, para bater uma bola quando a coisa está indo bem ou está indo mal. E o mais interessante é que, então, eu escolho pessoas que já passaram por isso, e outro, eu escolho pessoas que, no final das contas, apesar de observar, elas respeitam. Então, elas respeitam que não existe uma verdade. Não existe, é tudo uma interpretação, é tudo um jogo. Então, não é que um observador não necessariamente é um técnico que fala assim, agora você vai jogar assim, ou um mentor que agora você vai jogar assim, agora você tem que jogar assim, senão o mentor vai ficar chateado. Não, o observador ele joga informações naquela sopa joga observações naquela sopa aquele furacão para você tomar as decisões, porque no final das contas, se a coisa der certo ou se der errado, não tem nada a ver com os observadores que você usa, e sim com os observadores que você usa, e sim com você. Não, na verdade, eu sou responsável pelos meus negócios, e você pode usar isso em várias áreas da sua vida. Você pode usar observadores se você estiver, sei lá, fazendo uma dieta e quiser passar esse projeto da sua dieta para uma outra pessoa. Mas o mais interessante é que um aluno meu, eu divulguei um vídeo, né, o Mairo Vieira, e ele menciona essa sacada que ele usou a esposa dele para observar, ou como ele chama, revisar o lançamento dele. E ele fala quão foi importante que foi ela que deu um feedback, por exemplo, quando ele estava fazendo o script final de vendas, e ela falou, nossa, parece que você está cansado. São coisas que a gente nunca vai conseguir. Então, assim, eu aconselho você a conseguir buscar os seus observadores. Eu aconselho você a começar a ser observador de outros projetos, de outras pessoas, e, quiçá, buscar outras pessoas para observar o seu projeto. Talvez você faça como eu, escolha 3 independentes. Talvez você consiga achar observadores ideais de primeira, talvez não, mas o fato é que se você simplesmente conseguir usar esse conceito e aplicar em vários projetos, tanto nos seus negócios quanto na sua vida pessoal, sei lá, se você quiser usar observadores na relação que você tem com a sua esposa, com o seu filho, você pode até fazer isso, desde que você confie com essa pessoa, para ser uma pessoa que adicione, não, enfim, te bote só para baixo. Mas o mais importante esse conceito é muito poderoso. Se você quiser usar nos seus negócios, é uma coisa muito interessante. Então faz uma anotação no seu caderno cria uma intenção de achar os observadores ideais dos seus projetos, cria a intenção de se tornar um observador de outros projetos, que é o melhor jeito de você achar excelentes observadores, você sendo observador, e sendo observador você vai aprender muito. Então é isso aí, gente. Se você está curtindo essas dicas, não esqueça de assinar o meu canal do YouTube, deixa o comentário abaixo, clica gostei ou não gostei, se você gostou ou não gostou, e eu te vejo amanhã em um próximo vídeo.